Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós continuamos o nosso itinerário pelas igrejas do Apocalipse e hoje nós chegamos a Filadélfia, a sexta igreja. Pois é, esta cidade de Filadélfia, que em grego significa aquele que ama seu irmão, é uma cidade que tinha uma comunidade cristã como as outras comunidades, mas tinha uma peculiaridade. Filadélfia era uma cidade que não era assim muito grande. Hoje, a cidade que subsiste, Al-Asheir, está por cima das ruínas de Filadélfia, então não se tem como calcular o tamanho exato de Filadélfia, porque ela está pouco escavada. E de Filadélfia sabe-se que ela foi arrasada por um terremoto no século I, por volta do ano 17, que destruiu a cidade. E Roma, num gesto de cuidado, digamos assim, de solidariedade, dispensou a cidade durante 5 anos de pagar impostos para que ela pudesse se erguer. Não foi tão fácil. Também, passado pouco tempo, o imperador pediu que as plantações de uva, a vinha, as parreiras, fossem cortadas. Então foi um golpe muito duro para aquela sociedade. E nesta realidade está esta igreja de Jesus Cristo, e que Jesus tece bastante elogios àquela igreja. E por isso o nome Filadélfia ficou muito associado à fidelidade, à retidão, à perseverança, e muitas denominações protestantes usam este nome para denominarem as suas igrejas, os seus templos ou as suas comunidades. Mas isso é outra história. Pois é, Jesus começa esta carta à igreja de Filadélfia dizendo: olha, quem fala aqui é aquele que tem a chave da casa de Davi. E nós sabemos que o Messias prometido é da casa de Davi. Chave que em muitos lugares é sinal de poder, de prestígio. E nós vemos nas nossas cidades, quando chega alguém importante, vai o prefeito e dá a chave da cidade, ou o presidente, enfim, dependendo de onde nós estivermos. A chave significa este poder de abrir, de fechar. E Jesus diz: eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Pois é. Às vezes nós temos esta impressão. E conhecendo o contexto dos primeiros cristãos, nós podemos sentir que aqueles cristãos de Filadélfia, pela linguagem que Jesus utiliza, tinham muitas portas fechadas para eles. As portas das sinagogas, tanto que Jesus fala duramente àquela sinagoga, chama sinagoga de Satanás. Talvez a sinagoga de Filadélfia estivesse fechada aos cristãos, como aconteceu a muitos cristãos, por assumirem esta nova doutrina, serem expulsos da religião judaica, porque os judeus não queriam se associar com estes que pareciam judeus, mas que acreditavam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, é o Senhor,
é Deus encarnado. O povo de Filadélfia, diante da pressão econômica, social, religiosa, permaneceu fiel. Jesus elogia a fidelidade daquele povo. Pois é. Quantas vezes nós perdemos-nos pelo meio do caminho, cedemos a pressões para que não achem que nós somos radicais. E quando falo de radicalidade, não é esta radicalidade que falam por aí, é estar fiel às nossas raízes. Será que nós estamos fiéis às nossas raízes? Será que nós cedemos à pressão do mundo para parecer bem para todo mundo, quando a mensagem que o Evangelho e que Jesus Cristo nos dá, desde sempre foi contra a corrente, foi na direção oposta da sociedade. E por isso perseguição, por isso portas fechadas, por isso nomes apagados dos registros. E neste caso das sinagogas acontecia, os judeus tinham certos privilégios e está inscrito na sinagoga, dava este privilégio religioso. E uma vez que seu nome estava fora da lista da sinagoga, sua vida estava em perigo. Pois é, diante de tudo isso, Jesus anima aquela igreja a permanecer fiel ao que ela tem. Não me renegaste, como muitas vezes acontece conosco, em meios que nós chamamos meios cristãos. Nós renegamos o nome de Cristo. Às vezes não é nem com a boca, às vezes é com a atitude. Nos dizemos cristãos e temos atitudes que desmentem a fé que nós dizemos que professamos. Jesus diz: conserva o que tens. Que nós conservemos. E este conservar não é esconder, mas sim alimentar. É partilhar, é dar a conhecer este amor que Deus tem por nós. Que como a chama da vigília pascal, que é dividida, e ao ser dividida, ilumina toda a igreja. Assim também, esta fé alimentada e dividida, em vez de diminuir, cresce. Esta matemática é diferente da matemática do mundo, que quando se divide menos tem. Na fé, quanto mais se divide, quanto mais partilha-se, mais se cresce, mais se fortalece. E Jesus diz assim: farei do vencedor coluna no templo de meu Deus. Permaneceremos como parte da estrutura deste templo de Deus, onde Deus habita. E é bonito pensar, por exemplo, quando nós olhamos as ruínas, vemos as colunas dos romanos, dos gregos, ou até mesmo na nossa igreja. Para que a nossa igreja tenha espaço, é um recurso arquitetônico, as colunas que seguram, as vigas que dão mais espaço. Também nós, se permanecermos fiéis, sustentaremos esta estrutura em que outros também poderão se abrigar. E como chamamos a igreja, templo vivo, nós somos pedras, poderemos ser coluna, poderemos ser o que Deus quiser, desde que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo e permaneçamos fiel. Também, as colunas do templo de Israel tinham nomes nela escrito também. As colunas tinham nome escrito. Então, também essa coisa de coluna era uma imagem que soava familiar para quem vinha de um passado judeu. Assim como a coluna sustenta e tem um nome. E que nome é esse? O nome de Cristo. Este nome que nós recebemos e que nós devemos manter, nos agarrar, permanecer fiel. Que nós possamos, pelo nosso modo de viver, manifestar em verdade aquilo que nós professamos como mais caro, como mandamento precioso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
que a nossa casa seja uma Filadélfia, seja o lugar de amor entre os irmãos. Que a nossa comunidade, que a nossa paróquia seja Filadélfia, lugar de amor entre os irmãos, lugar de fidelidade ao mandamento de Cristo. Que nós possamos ser aquilo que Deus quer e que no final, com perseverança diante das vicissitudes da vida, possamos também ter nosso nome inscrito no livro da vida, estarmos revestidos das vestes brancas do vencedor e tantos outros símbolos que Jesus utiliza-se para indicar a vitória àqueles que perseveram até o fim. Que Deus nos dê esta perseverança na certeza da vitória, porque Ele venceu a morte e a dor. E Ele, a nossa fidelidade, Ele nos anima. Jesus quer que nós sejamos fiéis e que no meio da perseguição, aquele que permanece fiel tem ainda mais força, porque é o próprio Cristo que lhe serve de ânimo e de coragem. Se você passa um momento difícil e considera questionar tudo aquilo que acredita, lembre-se que é exatamente no momento difícil de provação que nós vemos que aquilo que nós acreditamos é verdade. Exercitando a fé em momentos difíceis que sabemos no que acreditamos. Nós acreditamos no Deus da fidelidade, no Deus da vitória, no Deus que quer ter comigo e contigo, conosco, uma relação de proximidade, de amizade, de intimidade, de amor e de fidelidade. Que sejamos fiéis. Que o Senhor nos ajude, assim seja. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.